muito mais alto do que o trabalho de fato interno do clube vem oferecendo, né? O clube merece. Pois é. É muito ruim mesmo. A gente tem uma tela, a gente inclusive já mostrou, vou mostrar de novo, os últimos 10 jogos do Vasco. A situação é realmente muito complicada. 10 jogos nessa temporada, não teve nenhuma vitória, 3 empates e 7 derrotas, o aproveitamento é de 10%, com 8 gols marcados e 19 gols sofridos. Perdeu, então, as últimas 6 partidas disputadas. Sabe quando a gente vai ver ali a tabela de classificação e fica aquelas bolinhas vermelhas ali? É um monte de vermelho, é uma coisa absurda, realmente, o que o Vasco está passando. O Donan já disse que não vê mais saída para o Maurício Barbieri, Zupac. E por mais difícil que seja a gente falar que algum trabalho precisa ser interrompido porque não se tem mais saída, eu preciso te perguntar. Deu para o Maurício Barbieri, não tem mais o que fazer o Maurício Barbieri no Vasco? É muito difícil a sustentação desse trabalho. Conforme a gente já falou aqui nas últimas semanas, dentro dessa sequência ruim, bem grande, bem ruim do Vasco, não fosse o Vasco uma SAF, o Barbieri já teria sido demitido antes, né? Fosse o Vasco um clube associativo, por toda a pressão que existe, o Barbieri já teria caído antes, talvez na derrota para o Flamengo, né? No totó que o Vasco levou do Flamengo naquele primeiro tempo. Já teria acabado ali o trabalho, mas por ser uma SAF, e aí eu acho que é um ponto positivo em linhas gerais, talvez não especificamente para esse ponto, mas em linhas gerais, é o tipo de organização, de administração que tenta se blindar do que vem de fora e que muitas vezes sustenta algum tipo de trabalho. A gente vê isso no Botafogo como um caso de sucesso, né? Como se blindar do que vem de fora, acreditando no processo, né? Na questão interna, na administração mais profissional e acreditando que o buraco que o clube se encontra hoje tem como ser revertido com o próprio trabalho, e o Botafogo é um exemplo de sucesso nesse tipo de caso. O Textor falava, olha, o Castro é meu sócio nesse projeto, e não adianta porque eu não vou demitir. E deu certo. No caso do Vasco, me parece um pouco mais difícil essa reversão, pelo momento que o clube vive. Assim, é um time que as rodadas vão passando e o Vasco mostra muito pouco. O Vasco evolui muito pouco. E evoluía muito pouco, ou quase não evoluía, antes da parada para os treinos agora para a data FIFA. E agora, com esses 10 dias, esperava-se algum tipo de crescimento. Sim. E também não veio, né? O primeiro tempo foi um pouco melhor, ok? Mas, em linhas gerais, o Vasco não avançou muito o seu padrão de jogo em relação ao pré-data FIFA. Então, fica muito complicado sustentar o trabalho do Barbieri com tudo o que se vê. A parte interna, como o trabalho é feito, a gente não tem como avaliar porque a gente não vê. O produto final não mostra nenhum tipo de evolução. E isso é muito preocupante porque o campeonato ele é muito complicado. É um campeonato muito difícil, é um campeonato que tem muito time embolado, times melhores do que o Vasco estão em uma zona próxima ao Vasco, isso quer dizer que eles têm uma margem melhor do que o Vasco de crescimento. Então, isso vale para todos, né? Esse campeonato especial, quem não ficar esperto não recupera, porque é um campeonato muito pegado. O que chama muito a atenção nesse caso, o que me chamou muito a atenção, foi uma entrevista recente que o Abel Braga, né, que é o coordenador técnico do Vasco, deu, acho que foi para o podcast do Theo José, né, essa entrevista, em que o Abel, ele rasga elogios pro Barbieri de maneira como se a gente estivesse falando do Luiz Castro, sabe, do líder do campeonato e não do Maurício Barbieri. Dizendo que o trabalho é muito bom. Maravilhoso, é uma coisa incrível, todo mundo gosta, os jogadores adoram, o que se treina, se faz no campo e etc e tal, só que o tempo passa, os jogos passam, agora os treinos vieram e as coisas não andam, então fica muito complicado sustentar o Barbieri. Se ele for mantido, é por pura crença de que o que a gente não vê ainda pode surtir algum efeito lá na frente, mas se o trabalho for interrompido agora, os motivos são muito claros e acho que não é o caso de se chamar de injustiça. Definitivamente não é. Ô, dona, a torcida protestou muito contra o Barbieri, eles vaiaram, já estavam vaiando a diretoria desde o intervalo, desde da volta, né, do intervalo, e depois do jogo, olha como eles agiram com o Maurício Barbieri. Vamos mostrar.
Tá aí eu coloco os números do Maurício Barbieri: 24 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 43,1%, 36 gols marcados, a média de 1,50, gols sofridos, uma média também alta, 1,29, 31 gols sofridos. E aí, no Campeonato Brasileiro, né, teve esse último jogo, agora essa derrota pro Goiás que a gente está falando. Você estava falando sobre o contexto desses gritos de burro, né? Porque ali, mais uma vez, né, o Barbieri, ele, pelo menos na minha opinião, ele mostra uma visão errada no momento da substituição. Certo. Porque o Marlon Gomes estava muito bem no jogo, um jogador de seleção sub-20, né, dinâmico, estava criando boas jogadas, e ele tira o Marlon Gomes e opta por deixar o Matheus Carvalho, que estava amarelado, é um jogador de mais contenção, de mais marcação, com o Vasco precisando criar para colocar o Pedro Raul. E se o Vasco é um time moldado para cruzar a bola na área, e só para reforçar, o Vasco contra o Santos, Marcela, ele, naquela derrota contra o Santos, cruzou 50 bolas na área. Já foi um número completamente absurdo. Hoje o Vasco cruzou 42 vezes na área. Sim. Então, assim, é um time que não tem um repertório criativo. E se você tem que cruzar a bola na área, me parece óbvio, você tem que ter uma referência dentro da área. Sim. Você tem que ter o camisa 9. O camisa 9 estava no banco. Se a tua estratégia de jogo é abrir o jogo e cruzar a bola na área, tenha uma referência, tenha a presença diária de um camisa 9. O Pedro Raul já estava no banco. Então, assim, eu entendo, né, a insatisfação da torcida com o trabalho do Barbieri, porque em determinado momento da temporada a torcida comprou a ideia do Barbieri. Sim. Só que no momento a gente vê um elenco jovem, um técnico muito abatido, que está passando, acho que, mais pressão, e o time não está ficando tranquilo com o cenário e com o que ele vê ali no seu comando, está muito abatido, e um técnico que está sem coerência e sem convicção no trabalho. Sim. Por isso que eu acho que o ideal, até para a carreira dele, para ele não se desgastar ainda mais, seria romper esse relacionamento com o Vasco no momento. Por exemplo, qual o melhor atacante do Vasco na temporada? Se você for analisar friamente, é o Gabriel Peck, estava no banco. Qual o motivo do Gabriel Peck estar no banco? Então, assim, são algumas opções que ele tem no time que ele coloca em campo e nas substituições que atrapalham, e um time que vai regredindo. Qual o ponto forte hoje do Vasco? Sistema defensivo? Não é. O meio de campo criativo? Não é. É um time que é moldado para cruzar a bola na área. Né? Um ataque que não consegue se conectar. Então, assim, a situação é muito complicada. Né? A gente está vendo um time extremamente frágil, né, que não vence há 10 partidas na temporada. Acho que eu não preciso falar mais nada. São 6 derrotas seguidas. Hoje, com a bola, o único jogador que tentava construir um pouco mais era o Alex Teixeira, embora ele estivesse errando muito tecnicamente. Então ele tentava, porque ele tem recurso, mas não viveu uma grande jornada. Não se omitiu. Não se omitiu, mas não conseguiu ajudar muito. Além do Alex Teixeira, quem tinha um pouco de iniciativa com bola para tentar encontrar algo era o Marlon Gomes, e que foi sacado precocemente pelo Barbieri. E no mais, o Vasco era um time de muita vontade, acho que isso não faltou em momento algum, mas de pouco desenvolvimento de jogo. E aí ficou dependendo do Puma Rodrigues por um lado, do Lucas Piton pelo outro, e eles cruzaram muito mal. Dos 42 cruzamentos que o Donan falou, o Vasco acertou 9, só 9 encontraram destino final. Então os dois laterais que foram muito acionados durante o jogo não tiveram também uma boa partida, e o Vasco não encontrava o seu caminho. O Ryan, menino que virou titular do ataque, né, com o Pedro Raul no banco nos últimos jogos, também mostrou muita vontade, se movimentou demais, é um jogador de mais movimentação do que o Pedro Raul. Ele até tem estatura para brigar pela bola aérea, mas ele é um jogador mais de movimentação, de tirar referência, de abrir espaço, e tentou se movimentar. Mas o Goiás também se fechou bem, o Tadeu teve uma boa jornada. O Tadeu é um goleiro para esse tipo de jogo mesmo, ele aparece nesse tipo de jogo. Sim. O Tadeu pegou muita bola, mesmo. E a bola que foi no gol do Léo Jardim, ele não conseguiu pegar. Pois é, teve o gol do Andrei, né, que não foi, estava impedido, e a bola ainda bate na trave 2 vezes. Foi um choro danado. Entra, e aí, beleza, entrou, aí o Andrei vai lá, e inclusive o Andrei levou o terceiro amarelo, ele tá fora. Ou seja, ele não joga mais pelo Vasco, né? Porque ele tinha mais uma partida, então como ele está fora da próxima partida, já volta para o Chelsea. Então ele não joga mais pelo Vasco. Não deixa de ser mais um prejuízo, mas também é um Vasco que já estava aprendendo a jogar.